e precisam ser tão grandes? E depois, havia o número de dentes na mandíbula. Parecia excessivo. Essa versão do megalodonte tinha mais dentes que o moderno tubarão branco. Essas dúvidas abasteceram um debate ainda maior. Será que o tubarão branco moderno é o melhor parâmetro para comparar tamanho e forma do megalodonte? Qual é a relação do parentesco dessas criaturas das profundezas? Ryan Johnson estuda pessoalmente os grandes tubarões brancos bem de perto nas águas da África do Sul. Eu acho que quando aqueles caras descobriram estes dentes fossilizados enormes, eles quiseram achar algo no mundo de hoje que fosse similar. E o único tubarão real que surge em nossas mentes é o grande tubarão branco. E então é por isso que temos essa comparação constante entre o grande tubarão branco com o megalodonte. Só que o grande tubarão branco é apenas uma pequena versão do que o megalodonte era nos tempos pré-históricos. Os grandes tubarões brancos, que são enormes predadores, ocupam um lugar mítico nas mentes dos pescadores e outros amantes dos mares. O tamanho máximo que um grande tubarão branco alcança talvez seja a questão mais debatida e discutida entre os biólogos de tubarões. Fale com qualquer pescador e ele vai dizer: meu barco tem 6 metros de comprimento e sobravam 60 centímetros daquele lado e 60 do outro. Devia ter entre 6 e 7 metros. E provavelmente não seja esse o caso. Na verdade, acredita-se que os maiores tubarões brancos tenham 6 metros de comprimento com um peso máximo de cerca de 800 quilos. Normalmente se considera que o megalodonte tenha no máximo entre 15 e 16 metros com um peso incrível de 45 mil quilos. Eu acho que a comparação entre os tubarões brancos e o megalodonte é bastante boa, mas também precisamos lembrar que a única informação que temos sobre os megalodontes vem de seus dentes. Acho que a semelhança principal entre os dentes de um megalodonte e os dentes do tubarão branco, além de seu tamanho avantajado, talvez seja o serrilhado triangular. E o que isso mostra imediatamente é que ambos os tubarões, ao invés de engolir suas presas inteiras, iam dando mordidas em uma presa grande, possivelmente tão grande quanto eles. Em 1988, o cientista Gordon Hubble recebeu uma ligação de um colega colecionador de fósseis falando sobre a descoberta de uma mina de fosfato na Flórida. Larry Martin tinha descoberto um conjunto de 95 dentes de um megalodonte. Este conjunto se tornou o santo graal da pesquisa sobre megalodontes. Eles revelaram parte do mistério que rodeia esta criatura impressionante. Este é o conjunto de dentes mais completo associado ao megalodonte já descoberto. O motivo pelo qual isso é relevante é que uma vez que consigamos arrumar os dentes, vamos poder descobrir se esse animal é realmente parente do grande tubarão branco ou se ele é parente de outras espécies de tubarão. 80 anos depois que a primeira mandíbula foi construída, os dentes de Hubble podem guardar a chave para a compreensão do tamanho e formato verdadeiros do maior predador que o mar já conheceu. Megalodonte, um predador feroz que cruzou os mares durante 20 milhões de anos e só o que sobrou dele foram dentes e algumas poucas vértebras dispersas. Em 1988, Gordon Hubble ajudou a identificar a mais completa coleção de dentes de megalodonte. Mas como esses dentes se acomodavam todos juntos dentro da mandíbula do tubarão? Hubble estava confuso. Foram cerca de 10 anos de frustração, porque não sabíamos na época qual era a fórmula dental de um megalodonte. E então, cada vez que um cientista nos visitava, ou qualquer pessoa que quisesse ver os dentes, nós o convidávamos a arrumar os dentes da maneira que eles achavam que fossem dispostos na boca. O terceiro dente é um traço proeminente na linha da mandíbula do grande tubarão branco moderno. E era isso que realmente nos incomodava, até que percebemos que o megalodonte vem de uma linha de evolução completamente diferente. E não tem aquele terceiro dente superior, aquele dente pequeno que se inclina para dentro. Mas tem um terceiro dente superior que tem mais ou menos o mesmo tamanho dos primeiros 2 dentes. Quando descobrimos isso, tudo se encaixou direito. Existem 24 dentes na mandíbula superior. A mandíbula inferior tem um total de 22 dentes. Atrás dos 46 dentes na fileira da frente, aproximadamente 200 dentes extras aguardam enfileirados uma chance de se projetarem para a frente e assumirem seu lugar no campo de batalha predador. Outros cientistas e museus estavam agora interessados em pegar esse conhecimento e recriar uma mandíbula de megalodonte realista.
O colecionador de fósseis John Barbias acumulou uma enorme coleção de dentes de megalodonte. Com a ajuda do curador no museu Brad Archer, ele assumiu a tarefa de montar uma reprodução precisa da mandíbula de um megalodonte. Ninguém tinha feito esse projeto antes, pelo menos não na escala que queríamos. Barbias e Archer trabalharam dedicadamente para descobrir a forma e a localização dos dentes superiores e inferiores, usando modelos e fotos de mandíbulas de tubarões brancos e recriações antigas de megalodontes. Logo no início nós pensamos, droga, esses dentes não vão caber porque são grandes demais e não tem espaço na mandíbula, a não ser que este tubarão só tivesse 4 dentes enfileirados, e sabemos que isso não está correto. Primeiro os dentes são lixados, depois um buraco é feito na base do dente e um bastão de metal é inserido. O bastão depois é preso no molde da mandíbula. Mas eles ainda precisavam de ajuda para posicionar os dentes na mandíbula. Eles acionaram Gordon Hubble e seu conhecimento sobre coleções de dentes de megalodonte para ver se ele conseguiria ajudá-los a organizar os dentes. Nós olhamos para todos os dentes que tínhamos e organizamos em uma disposição mais próxima que podíamos. Em setembro de 1994, as mandíbulas finalmente ficaram prontas. Os estudiosos colocaram as mandíbulas em um caminhão com base plana e as levaram para o Museu da Universidade Estadual do Arizona. Os resultados foram impressionantes. Embora não fossem tão grandes quanto as mandíbulas construídas em Nova York em 1909, ficou bem claro que o animal devia ter proporções imensas para poder carregar um par de mandíbulas daquele tamanho. Esta mandíbula mede aproximadamente 2 metros e 30 centímetros e tem 2 metros e 50 de largura, se bem me lembro. E tem cerca de 254 dentes no total. São todos dentes de verdade. Depois que os cientistas tiveram uma ideia do tamanho e da escala dos dentes e das mandíbulas, eles puderam começar a calcular como seria o corpo. O esqueleto do Museu Marinho de Calvert mostra um retrato vívido da infraestrutura necessária para sustentar as mandíbulas. Mas o próximo passo era criar uma representação real dessa fera. Com o que uma criatura desse tamanho se pareceria nadando em direção a você no oceano? Dr. Michael Godfrey, que tinha trabalhado no esqueleto de Calvert, agora se sente seguro para especular sobre a aparência da fera pelo lado de fora. Trabalhando com o artista e modelador Jim Malley, surgiu um facsímile de megalodonte. Basicamente, este tipo de coisa é o casamento da ciência com a arte. Pegamos informações científicas e as convertemos em uma escultura. Uma réplica em tamanho natural de megalodonte de 15 metros está exposta agora no Museu de História Natural de San Diego. Depois de toda essa pesquisa, trabalhando com modelos, com desenhos, com os espécimes verdadeiros que temos, esse é o resultado final que acreditamos ser a reconstituição mais precisa e biologicamente plausível de um megalodonte em exibição atualmente. A partir do primeiro dente de megalodonte encontrado pelo homem, cientistas agora têm uma imagem formidável dessa criatura imensa. Centenas de dentes capazes de infligir danos terríveis em sua presa. Uma mandíbula de 3 metros de largura e 2 metros de altura. E um corpo com pelo menos 15 metros de comprimento. Ele era enorme. Fazendo este tipo de estimativa do tamanho desse gigante fóssil, ele pesava cerca de 1 tonelada por cada 30 centímetros, o que chegava a ser por volta de 50 toneladas. Um animal enorme. A questão agora não era saber como o tubarão e suas mandíbulas se pareciam, mas como elas funcionavam. Cientistas, às vezes, analisam a mordida e o comportamento agressivo do grande tubarão branco moderno para tentar entender como o megalodonte se comportava. Considera-se que ambos os tubarões usam o mesmo movimento de investir e serrar para abrir buracos em suas presas durante um ataque. Uma expedição com Ryle Johnson às águas infestadas de tubarões perto de Mossel Bay, na África do Sul, nos dá uma rara imagem de seu comportamento. Olha aquele lá. Fígado de peixe fresco é uma boa isca para tubarões. Não demora muito até o primeiro ataque. Lá vamos nós? Lá vamos nós. A gente segura e o bicho começa a sacudir a cabeça. Lá vai ele. Sacode. Sacode. É só um pequeno. Veja que quando ele agarra, ele começou a morder. Mas depois que ele conseguiu segurar, ele começou a sacudir a cabeça para frente e para trás. É isso que torna um tubarão branco incomparável. Ele não só morde e tenta agarrar a coisa e engoli-la. Ele também começa a sacudir a cabeça para frente e para trás, tentando retirar pedaços de carne ou da presa que ele está comendo.
Mas a observação do convés do barco não é suficientemente boa para Johnson. Para obter um entendimento completo sobre como o grande tubarão branco nada, ele precisa entrar na água com o tubarão. Novas técnicas de áudio fornecem comentários sobre o que Johnson está vendo em tempo real. Toda a potência para nadar dos grandes tubarões brancos vem de sua cauda. O que move isso tudo são estas duas faixas de músculo. Duas faixas de músculo vermelhas que atravessam o corpo todo, chegando até a cauda. Elas funcionam como dois grandes pistões, movendo-se de trás para frente, e isso os transforma em um dos nadadores e predadores mais eficientes do oceano. Quando fizemos algumas experiências há alguns anos, nós calculamos a velocidade de ataque dos tubarões brancos. Vimos com que velocidade eles saem da água e esses bichos se projetam a cerca de 30 km por hora. O megalodonte provavelmente teria precisado da mesma velocidade e potência há 12 milhões de anos. A baleia Cetotherium, menor e mais ágil, parecida com as baleias de Mink modernas,